lá o National Geographic, você vai perceber que aquelas criaturas malucas, de noite, eles emergem das areias para te pegar. Mas se você estiver em movimento, você sai do plano A para o plano B. Você está em ação, em atitude. Então, você também pode mudar o mundo através da sua atitude, entendendo que o equilíbrio entre atitude e amor sempre vão estar ali. Você não pode ser feliz debaixo da ponte, mas você pode fazer coisas para que essa felicidade possa ser unida. Interessante. Então aí entra todo um conjunto financeiro, social. Sim. Interessante. E você colocou que quando um avião ele decola contra o vento, né? E muita gente, tem muita gente chegando agora no topo. E o vento é mais forte lá, né? É. E assim, para a pessoa chegar lá, é que nem você comentou, passa por muita... o ouro passa por muita dificuldade, né? Às vezes Nossa. a pessoa pensa que é só chegar e na verdade são muitos desafios, né? E a pessoa precisa ter essa Não, é legal isso aí, sabe, pelo seguinte, quando nós tivemos vamos pegar agora o momento que nós vivemos, dessa pandemia. Então vamos chamar isso de crise. E a crise no grego, no idioma grego, chama-se crises. Eu coloco sempre assim um desenho de uma peneira, porque ela a palavra crise em grego remete à depuração. Então é como se você tivesse uma peneira. Quando você tem uma peneira, os dejetos vão caindo fora e fica o que é bom. Certo. Então a crise mostra o seguinte: quem é bom fica, quem não é bom cai fora. Forte isso demais, é muito forte isso. forte, cara. Quem é bom fica, quem não é bom cai fora. Forte. Né? Então só sobrevive. Às vezes você tem que ter a resposta na ponta da língua. Imagine uma cena. Eu no começo da minha carreira, hein? Lá atrás, lá em 2001, Esses dias. esses dias, Fórum Internacional de Administração, 2.800 pessoas no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Uau. Tinha ali palestrantes internacionais, 11 palestras, a minha encerrava. Responsabilidade, hein? Olha, uma baita de uma responsabilidade, cara. E aí eu vou fazer a palestra. E aí, quando eu chego no palco, assim, que eu não conseguia nem ver a plateia, aqueles holofotes aqui, é grande aquilo. E aí eu comecei a contar uma história. E aí, quando eu contei essa história, quando eu comecei a contar, um iluminado lá do meio da plateia, que eu não conseguia nem ver, ele gritou assim: já contaram a história. E aí eu confirmei, aqui nos primeiros bancos que eu conseguia ver a pessoa, o cara fez assim para mim. Eu falei: caramba, então eu vou contar uma outra história. Vou tirar daqui, que tem o mesmo sentido. Eu contei e deu aquela gargalhada da plateia. Dali a pouco eu começo a contar uma outra história. E o iluminado lá do meio diz: já contaram. Eu falei: caramba, deve ter alguém me seguindo aí, não é possível. E aí fui descobrir o que aconteceu. O mestre de cerimônias, entre uma palestra e outra, esse cara tinha me assistido uma semana antes, num outro teatro lá de 1.000 pessoas. E ele contou todas as minhas histórias. Cada vez que ele, entre uma palestra e outra, ele falava: sabe daquela? E contava. Humorista, o cara. Bom, contei a segunda. O cara falou assim: já contaram. Eu falei: então vou tirar outra aqui e contei. Mas quando chegou a terceira, cara, e o cara falou: já contaram. Eu falei: eu queria saber quem que é esse cristão que andou contando as minhas histórias. Mas então eu vou contar pela terceira vez uma história. E eu tirei aqui da manga aqui. Da manga e contei a terceira história. Nesse momento, a plateia deu a gargalhada, subiu, me aplaudiu. Se eu tinha lá 2 malas de livros, vendeu tudo, não teve para ninguém. E eu vou voltar novamente lá no Ouro Fundido a 1000 graus. Quantas vezes isso aí representou o meu sucesso?
Você veja, eu não gosto de palavrão. Minha palestra eu não uso palavrão. Mas vocês viram que tem alguns livros que fazem muito sucesso, que são best-sellers, e estão aí na faixa dos mais vendidos. Aham. E o nome desses livros, principalmente acho que do Caio Carneiro, Seja. é o Foda-se, ou Seja Foda e tudo mais. E eu também sou adepto do tal do Foda-se. Desculpa a expressão no programa. Não, tá certo. Não, tranquilo. Eu fui contratado para fazer, em 2001, uma palestra na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Cheguei atrasado, porque o meu voo atrasou, taxiamento, aquela coisa toda. E eu ainda tinha palestra à tarde em Goiânia. E aí eu cheguei ali no primeiro banco, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, general Alberto Cardoso da ABIN, doutor Agílio Monteiro da Polícia Federal. E aquela época ainda não tinha aquele negócio de som, aquela coisa tudo que a gente coloca tudo hoje no notebook. Tinha que pegar o DJ, você cheguei ali e tal, comecei, olhei aquela plateia e o meu pensamento foi exatamente esse. Foda-se, nunca mais vou dar palestra mesmo. Foi esse o sentido. Como eu liberei aquele medo, tipo, agora Ligou o botão ali. não quero saber, não vou fazer mais palestra, então foda-se. Soltei o Agílio Monteiro, um morenaço de 2 metros. Ele dava uma gargalhada, ele levava 50 com ele. Moral da história, eu saí dali com 15 palestras para o governo da Bahia. Nossa. Olha só. Eu saí dali com palestra para a Anatel. Eu saí dali com palestra indicada para o Correios, para o Ministério da Previdência. Porque eu joguei o medo do lado, o medo eu congelei ele, ou eu engessei ele lá fora e segui o caminho. Então, eu acho que a vida é assim. Se você deixar o medo, porque mar calmo não forma bom marinheiro. O mar calmo não forma bom marinheiro. O bom marinheiro você só vai descobrir ele em águas turbulentas. Sim. E é isso que fez a história desses bilionários todos que eu conheço aí. E de muitas pessoas que eu conheço que fazem sucesso. Nós temos muitos vendedores que fazem sucesso, representantes comerciais, empresários. Tem muita pequena empresa aí que é um baita de um sucesso. Mas eu continuo garantindo a vocês, fazem parte daquela pirâmide, daqueles 5% de autorrealização aqui em cima. Legal. A grande maioria ainda fica ali meio manada, meio conduzida, reclamando. E quem reclama não faz sucesso.